Bom dia, eu sou o Guilherme Dobristop aqui da Rookies Brasil. Tô gravando às 9 da madrugada, depois de uma longa noite de draft, para trazer os vencedores e os perdedores. Exatamente, falar qual equipe se deu bem, qual equipe se deu mal e qual equipe merece um elogio ou merece uma crítica. Você tá no canal da Rookies Brasil, esse canal pode ser um pouco seu também, basta você se inscrever aqui embaixo, deixar o seu joinha, compartilhar para todo mundo que você conhece e ativar as notificações. Se você clicar em gostei, o YouTube vai entender que você gosta de conteúdo de basquete, vai começar a te recomendar mais coisas relacionadas a draft, a NBA. Então deixa o joinha aí, compartilha pro pessoal, certo? Vamos lá. Muitas surpresas na noite de ontem, muitas certezas, muitas confirmações, mas também tivemos coisas que nos deixam um pouco com a pulga atrás da orelha para ver como vai ser. De um jeito ou de outro, a minha expectativa com essa classe está muito lá em cima. Eu acho que esse draft foi um dos mais legais dos últimos 5 anos. Eu acho que a última classe que eu tinha me divertindo tanto assim, estudando e com um draft com tantas surpresas e tão legal, tinha sido de 2021, né? A gente tá aqui no de 2025 e é uma classe muito boa acima de tudo, né? A gente saiu de uma classe em 2024 que muito se falava que era uma classe fraca, com jogadores que a gente não tinha certeza de como iam se dar na NBA. A minha expectativa esse ano é que todos cheguem e joguem, e eu quero que isso aconteça. Eu acho que todos têm capacidade para serem jogadores com muitos minutos na NBA. E eu vou falar um pouco as minhas opiniões pessoais aqui sobre times que fizeram as escolhas certas, times que eu acho que fizeram as escolhas erradas. Aí se você tá assistindo esse vídeo, eu acredito porque talvez você goste da minha opinião, né? Não sou eu que vou dizer quem que faz de errado, mas a gente tá aqui para se divertir acima de tudo. Então eu peço né, prezo muito por respeito também nas opiniões. Deixa seu comentário aí embaixo o que você achar, pra gente ter um diálogo bacana a respeito do que a gente vai conversar aqui hoje, beleza? Antes de começar, eu só quero frisar, a gente já falou muito de Cooper Flag, a gente já falou muito de VJ Edcombe, aqui no canal inclusive, então eu vou deixar essas escolhas que foram óbvias um pouco mais de segundo plano, tá? Então óbvio que o Cooper Flag e o Dallas Mavericks são vencedores da noite, mas acho que o assunto já tá exaurido já. Mesma coisa com o VJ Edcombe. Se você quiser ver o vídeo sobre o VJ que eu fiz de quase 30 minutos, tem aqui no canal, tá? Eu vou deixar em algum lugar por aqui para você assistir o vídeo. Mas para mim o primeiro vencedor da noite é San Antonio Spurs. Não apenas pela segunda escolha, pelo que fez com o óbvio que tinha que ser no Dylan Harper. Eu acredito que essa escolha vem para ser uma dor de cabeça boa para o Spurs. É um encaixe que pode ser estranho em primeiro momento se você pensa com o Fox e com o Stephon Castle, mas eu acho que o Dylan Harper é tudo que o Spurs procurava num parceiro para o Victor Wembanyama. Um cara que é uma ameaça ofensiva constante, que tira um pouco da responsabilidade do Wembanyama em alguns momentos, como foi na primeira temporada e até a primeira metade da temporada passada. Eu penso que se o Spurs soubesse que eles sairiam com a segunda escolha desse draft, eles não teriam feito a troca pelo Fox. Fica um pouco redundante, fica um pouco complicado de encaixar esses três, mas de qualquer maneira você tem pelo menos um jogador que pode sair do banco e te trazer pontuação sem nenhum problema, e eu acredito que esse será o papel do Dylan Harper no começo, né? Eu tendo a achar que ele começa na NBA sendo um sexto homem, com responsabilidades ofensivas que essa segunda unidade do Spurs ainda não tinha. Mas para além de Dylan Harper, você conseguir Carter Bryant na 14ª escolha é um valor absurdo.
A gente tinha falado de alguns 13 defesas que tinham nessa classe, Carter Bryant, Cedric, Rasheed Fleming, mais alguns outros. O Carter Bryant talvez seja... Ele é o mais jovem, né, dentre esses que a gente comentou. Ele vem de uma temporada com muitos altos e baixos, mas que confirma algumas coisas que ele fez no high school. Ele no high school era um cara que tinha um arremesso de meia distância, ele tinha uns pull-ups, ele traduzia em um ala mais moderno. No college ele teve que assumir funções mais específicas, mais quadradas, de um cara que defende e arremessa de 3, o que foi bom, e o que eu acredito que o Spurs precisava muito. O Spurs tem pouquíssimos alas que trazem isso. O Keldon Johnson já está se caminhando para uma exaustão lá em San Antonio. Eu acredito que a escolha do Carter Bryant deixa eles mais confortáveis em trocar o Keldon Johnson e até o Devin Vassell, que se tornam em algum momento não se tornam, aquilo que San Antonio esperava. E eu acho que Carter Bryant, um cara que defende tão bem no mano a mano, que você junta um defensor incrível de perímetro, de mano a mano, que é o Carter Bryant, com um playmaker defensivo, que é o Jeremy Sohan, e o pilar na proteção de aro com o Victor Wembanyama, você começa a formar uma defesa muito sólida. E isso me admira um pouco, porque eu não esperava que San Antonio fosse seguir por uma direção ofensiva tão forte. E isso me encanta, assim, porque eu não esperava que San Antonio fosse seguir por uma direção defensiva tão forte, tão rápido. Você teve, antes do Wembanyama, o Sohan, e logo após você traz o próprio Stephon Castle, que é um armador, defensor alto, muito bom. E, cara, esse quarteto, Stephon Castle, Carter Bryant, Jeremy Sohan e Victor Wembanyama, é uma defesa espetacular, uma defesa completa. São 4 jogadores que se completam defensivamente e dão muita versatilidade para vários estilos de defesa que o Mitch Johnson quiser implementar em San Antonio. Se você quiser fazer uma defesa com drop, com o Stephon Castle e Victor Wembanyama, se você quiser fazer trocas rápidas com o Stephon Castle e Carter Bryant, se você quer uma defesa por zona, você tem o Sohan gerenciando isso. Eu acho sensacional essa escolha aqui na 14ª. E o Spurs tem tudo para ser uma equipe muito forte esse ano já. Eu tô falando mais do Carter Bryant porque eu aposto que vocês já ouviram muito do Dylan Harper também. Mas o Carter Bryant, ele é como meu querido amigo Arthur Salazar gosta de falar, o termo canivete, eu aderi a esse termo, porque ele se encaixa muito fácil em qualquer lugar. Eu acho que qualquer equipe dentro da loteria, dentro das 30 primeiras escolhas, gostariam de ter o Carter Bryant, porque ele é um cara que se encaixa facilmente, ele é o tipo de ala que a NBA moderna procura hoje em dia, e olha, deixaram cair em San Antonio. Franquias sérias, competentes, atraem coisas sérias e competentes. Então, olha, nota 10 pro draft do San Antonio nessa classe. Agora, pra mim, a segunda equipe que melhor fez escolhas é o Brooklyn Nets. No começo da noite a gente esperava que Brooklyn fosse juntar algumas dessas escolhas para tentar subir e ter mais uma dentro da loteria. No fim, eles acabaram a ser a primeira franquia a escolher 5 jogadores numa mesma classe, numa mesma primeira rodada. E olha, muito melhor do que eu imaginava, muito melhor do que o histórico recente de Brooklyn aparentava. Brooklyn sai desse draft com muito capital, com muito valor, com muitos jogadores de teto alto. E eu vou entrar já num tópico delicado e vocês sabem o quão fã eu sou de Igor Deming. Também tem um vídeo aqui no canal de
praticamente 30 minutos falando sobre ele, sobre as valências do jogo dele. E eu falo nesse vídeo quanto eu queria que o Yegor fosse para Brooklyn. Principalmente porque o Yegor é um jogador que precisa de tempo, precisa de um desenvolvimento mais refinado, e Brooklyn tá numa situação embrionária de reconstrução. Brooklyn não tem nada ali que você olhe e pense, putz, esse cara pode ser alguma coisa no futuro. Não. Kim Thomas é o que é, Claxton é o que é, o resto, né, você tem pouquíssimos jogadores sob contrato para a próxima temporada. Então, eu acho que se existia uma equipe que podia fazer 5 escolhas nessa primeira rodada, é Brooklyn, e foi o que aconteceu. Primeiro, tá? Yegor Deming na 8ª escolha. Eu entendo quem não gosta, entendo quem acha que foi uma escolha muito alta para um jogador que ainda é um pouco cru. Mas eu vou ser bem sincero, eu não entendo a agenda negativa que é feito pra cima do Yegor Deming. Não entendo a frustração dos torcedores do Brooklyn Nets por escolhê-lo aqui, mesmo com outros jogadores no board. E não entendo e não existe justificativa para você escolher Yegor Deming depois da 20ª escolha, tá? Eu não vejo o menor sentido, eu não vejo o menor cabimento de um jogador do talento do Yegor ser questionado na escolha 8 de uma equipe que não tem nada. Então, assim, eu falava sobre Yegor em Brooklyn justamente porque é um casamento perfeito. É um time que não tem nada, pegando um jogador que precisa de um desenvolvimento lento, que pode se tornar um pilar de uma franquia. Além do Yegor, as escolhas de Nolan Traore, Drake Power, Ben Saraf e Danny Wolf, pra mim são excelentes. São escolhas de um valor absurdo em escolhas baixas, jogadores muito intrigantes, jogadores muito excêntricos, com peculiaridades muito pessoais, mas que demonstram a coragem que Brooklyn tá tendo. Talvez um início verdadeiro de uma reconstrução, de uma equipe que vai desenvolver com calma seus jogadores. Eu achei muito legal as escolhas de Brooklyn. O Nolan Traore é um dos meus armadores favoritos dessa classe. Ele é muito rápido, ele cria vantagens, ele tem algumas questões no arremesso de 3, algumas questões na armação do jogo dele que eu acho que se tornaram muito previsíveis ao longo do ano. Mas eu acho que existe um mundo muito interessante de Nolan Traore e Yegor Deming juntos. Eu acho que não é nada impossível de ser encaixado, e pra mim é muito claro que Brooklyn foi cara, vamos deixar esses moleques jogarem, a gente já tem um técnico muito bom que é o Hordy, deixa eles brincarem em quadra, vamos ver como é que vai ser esse desenvolvimento. E eu acho que o desenvolvimento de Brooklyn nos últimos anos é um desenvolvimento muito bacana. Eu confio muito no front office deles. Então, assim, sensacional. Drake Powell é um 3 de defesa muito atlético. Ele é um pitbull, ele pensa correndo, ele fala correndo, ele arremessa correndo, ele defende correndo. Ele é muita correria em quadra, é muita força física em quadra. Eu acho que ele chega com um teto muito alto também. Ele era um jogador muito dominante no high school, né? E eu tendo a acreditar que jogadores que são tão dominantes como o Drake Powell foi no high school, não desaprendem a jogar do nada. Ele jogava num time de North Carolina, que era mais envelhecido, e ele é muito jovem. E eu acredito que em Brooklyn ele terá um ótimo espaço para desenvolvimento. Ben Saraf, na 26ª escolha, né? Excelente aquisição de Brooklyn aqui. O Ben Saraf, eu tenho dito nos últimos podcasts que ele é para mim um talento top 15 dessa classe,
que possui um encaixe complicado e caindo aqui nessa escolha, pra mim, é sensacional. Ele tá sendo o principal destaque do Ratiofarm nas finais da Bundesliga. A liga alemã é uma liga profissional, com atletas profissionais, e ele, um cara de 20 anos, fazendo tudo que ele tá fazendo nas finais, pra mim é excelente. Pode parecer redundante Igor Deming, Nolan Traore e Ben Saraf, mas eles são 3 armadores que diferem muito entre si, que divergem muito nas características de jogo. O Igor Deming é muito mais um técnico em quadra, né? Ele tem muito mais visão de jogo porque ele é muito maior, ele consegue ver o jogo de trás, assim, e chama jogadas, ele comanda o jogo mais atrás. Nolan Traore é um cara muito mais rápido, tem muito mais infiltração, tem muito mais pressão de aro, enquanto o Ben Saraf tende a ser um pouco mais parecido com o Igor Deming nisso de ser um armador mais paciente, mas ele é muito mais um conector de jogadas. Ele é muito mais um cara que solta a bola nos momentos que precisa, não tenta buscar tantas coisas, e tem um arremesso de meia distância, tá? Nenhum desses 3 são arremessadores exímios de 3 pontos, como também não são tão horríveis como a maioria das pessoas tem pintado. Eles têm sim deficiências nos arremessos de 3, mas tendem a melhorar, tá? Eles podem e devem melhorar muito no arremesso de 3. Eu já trouxe no vídeo do Igor o recorte, né, que existe, que tirando ali uma quantidade de jogos, ele arremessa 38%, 36% para a bola de 3. O Nolan Traore, para mim, é muito mais uma questão de ele saber parar e desenvolver um jogo fora da bola. E o Ben Saraf já tem um arremesso de meia distância muito bom. Na NBA, provavelmente esse arremesso vai ser incentivado a dar 2 passinhos para trás e arremessa, e vamos ver o que acontece. Então eu acho que existe um mundo dos 3 jogarem, tá? Não é tão absurdo quanto tem dito. E, caras, por favor, assistam os jogos completos. Aproveitem, acho que hoje, se eu não me engano, tem o último jogo da final da Bundesliga. Assistam o Ben Saraf jogando. E pra finalizar, o Brooklyn Nets, Danny Wolf, o pivô mais excêntrico dessa classe, depois de Hansen Young, depois a gente vai falar um pouco disso. Danny Wolf, pra mim, é um jogador muito diferente. Ele é muito móvel pro tamanho dele, ele é muito inteligente para alguém do tamanho dele, ele tem questões muito diferentes para alguém do tamanho dele, e eu acho que mesmo que ele não desenvolva esse jogo tão inteligente, tão móvel, de arremessar de 3, de ser esse post playmaker, ele ainda assim consegue ser uma ameaça de garrafão devido à altura dele. Eu acho que é uma aposta muito interessante, novamente, de um valor muito alto aqui. O Danny Wolf, pra mim, é um pivô de NBA, mesmo que ele não vire tudo que se espera, né? Tudo que talvez se projete nele, ele é um cara de rotação. Então, assim, pra mim, Brooklyn fez 5 escolhas muito boas. Poderia ter variado um pouco mais, trazido talvez algum outro ala, não tanto os armadores, mas todas as escolhas de Brooklyn têm muito valor na escolha que foram, tá? E pro que Brooklyn pensa agora, principalmente alinhado com o Rudy Fernandes no corpo técnico. Falei muito de Brooklyn Nets, e vou falar um pouco agora sobre o Washington Wizards, que pra mim também é um dos vencedores dessa classe. Antes de começar o draft, pensava-se que eles queriam escolher o Ace Bailey, já vamos falar disso também. E você entrar querendo esse Bailey e sair do draft com o Trey Johnson, pra mim é um lucro absurdo. Trey Johnson é o melhor pontuador dessa classe, ele consegue arremessar bolas de 3 de qualquer lugar da quadra, e a gente tá falando de um arremessador de 40%, tá? E não é 40% no catch and shoot, 40% livre, não, ele acerta 40% arremessando a 2, 3 passos para trás da linha de 3. Pra mim, ele também é um passador muito subestimado, a gente não fala do quão bem ele passa a bola. Você tem sérias questões defensivas, mas pra mim, pra esse arquétipo de jogador, ele ainda é melhor defendendo do que caras como Tyler Hero, por exemplo. Eu acho que a produtividade ofensiva dele compensa o quão nulo ele é defensivamente.
E você tá falando de uma equipe que possui Bilal Coulibaly, Alex Sarr, e agora, dependendo de como vai ser, né? Não sei se vão ficar com Marcus Smart, mas mesmo os jovens que tem lá possuem uma defesa muito boa. Eu acho que o Washington tá caminhando na direção certa. Você consegue esconder Trey Johnson na defesa e permitir que ele seja o teu pontuador principal. Cara, eu acho que o Trey Johnson abre tantos caminhos pro Bilal Coulibaly e pro Alex Sarr, de maneiras assim que sabe, você se livrar do Jordan Poole num dia e conseguir Trey Johnson no outro, pra mim é você... Caraca, todos os astros se alinharam e você se deu muito bem, muito rápido, sabe? Gosto muito dessa escolha. Eu acho que o Trey Johnson vai ser um jogador excelente no NBA e eu acho que ele vai trazer dignidade para um ataque que ainda era pouco funcional até ano passado. Outra escolha, Will Riley, né? Eu acho que o Riley, ele tem questões mais primárias ainda para serem desenvolvidas no seu jogo. Não duvidaria se ele passar um tempo na D-League. Ele é um protótipo parecido com o que Washington tentou no Keyshawn George ano passado. Esse cara que é muito alto, só que o Riley, ao contrário do Keyshawn, é muito mais magro, muito mais leve. Tem uma criatividade com a bola na mão muito interessante, mas eu não sei se é o que ele deseja, né? Eu não sei se na NBA o Will Riley vai ser esse cara que foi em Illinois, que tem uma paciência para fazer coisas, né? Se ele vai buscar esses passes que ele buscava em Illinois, eu acho que ele vai tender a ser mais um arremessador e um cara para te trazer uma variação ofensiva quando o teu ataque estiver meio emperrado. Eu acho que existiam coisas melhores aqui, né? Mas também eu não achei de tão ruim valor. Eles estão com muito crédito pelo que fizeram com o Trey Johnson, então pra mim o Washington Wizards realmente está virando uma franquia séria. Parabéns, Washington. Você não faz mais do que a sua obrigação. O Trey Johnson é excelente. Eu acho que o Trey Johnson é o cara que faz pessoas torcerem para o Washington. Tá? Ele é esse tipo de jogador que atrai fãs. Então, excelente draft de Washington. Vamos para os perdedores agora e eu preciso falar sobre Utah Jazz. Desde que o Utah trocou o Rudy Gobert, Donovan Mitchell e todo aquele núcleo que era líder do Oeste com o Quinn Snyder, eles não sabem o que fazer. De verdade, parece uma franquia perdida, parece uma franquia que não confia em nada do que fez nos últimos 3 anos. E esse draft só mostra que eles só estão acumulando coisas e... Cara, assim, eu não vou ser tão chato no assunto Ace Bailey. Eu acho que ele tem um teto teórico que o Jazz era uma das únicas franquias que podia se agarrar, tá? Mas eu acho que talvez eles se deparem com um piso do Ace Bailey que talvez quebre o que eles estão tentando fazer e talvez... Cara, não sei, a gente não sabe o que eles estão tentando fazer. A escolha do Ace Bailey aqui, acima da questão técnica, da questão de quadra, é uma questão estranha, porque você tá selecionando um cara que abertamente demonstrava não ter o desejo de ir para sua cidade, uma franquia que tem um histórico de ser uma franquia de jogadores éticos, compromissados. Eu não sei, eu acho que Utah quis comprar um problema para além da sua própria capacidade.
O Ace Bailey em Utah parece uma parada já com obsolescência programada. E por mais que o Ace venha alcançar tudo que ele quer alcançar, eu acho que ele vai ter o que deseja, eu acho que ele vai poder arremessar as bolas que ele quiser. Mas a gente tá falando de uma franquia que ainda não tem nada. E você não ter nada e sair pra Ace Bailey é você, depois de 3 anos em uma reconstrução, ainda estar em um projeto muito embrionário. E isso se consolida na que pra mim foi uma das piores escolhas do primeiro round, que é o Walter Clayton Jr. na 18. Você tem a escolha número 21, que era original do Utah Jazz, que você sobe 2 posições para selecionar o Walter Clayton Jr. na 18. É mais um cara que tem sérios problemas de decisão, que já tem 22 anos. É, claro, um ótimo arremessador, ele é um dos melhores arremessadores da classe, desses armadores arremessadores, ele é um dos melhores. Mas é um cara de 22 anos que precisa da bola na mão para produzir. Você teve um final de temporada muito bom de Isaiah Collier, que é um armador que precisa ter a bola na mão. Você tem 2 anos de Keyonte George, que é um cara que busca o arremesso acima de qualquer coisa. E aí você seleciona Ace Bailey, que busca o arremesso acima de qualquer coisa, e Walter Clayton Jr., que também busca o arremesso acima de qualquer coisa. Não dá pra entender, Jazz. Não dá pra entender o caminho que eles estão tomando. Cara, é preocupante, assim. Se eu fosse torcedor de Utah, eu estaria bem preocupado nesse momento. Porque eu não vejo um mínimo otimismo, sabe? Você tem em 2023, 9ª posição, um draft com tantos talentos interessantes, e na 9ª posição você seleciona o Taylor Hendricks, que era um jogador que era na época considerado um jogador que contenders buscavam para já impactar. E por mais que eu tenha gostado das escolhas de... Oi? Por mais que eu tenha gostado das escolhas de Sensabaugh e Keyonte George em 2023, em 2024 você seleciona o Collier e o Filipowski. E eu nem lembro quem que foi a escolha de 2024 deles. Cody Williams, caraca, cara, Ah, velho, Utah, pra mim, tá a passos largos, assim, de entrar num limbo por muitos e muitos anos. Triste, tá? A outra equipe pra mim que também sai desse draft dessa semana, não sei se pior, mas muito mais estranha, é New Orleans. Primeiro, você traz o Jordan Poole em troca de CJ McCollum e Kelly Olynyk, eu acho que é até justo, é um valor que você tá pegando um cara que pontua muito bem. E eu tento sempre pensar no Jordan Poole do Warriors e não no Jordan Poole de Washington quando eu penso nele. Mas o Jordan Poole, ele é um cara que não combina com as características que New Orleans estava tentando desenvolver. Essa equipe muito física, com uma defesa muito boa em DeJounte Murray, Herb Jones, Trey Murphy, o próprio Ives Smith, que teve uma temporada de calor muito boa também como pivô. E eu gosto muito de Jeremiah Fears, sou muito fã dele, mas também é estranho você ter DeJounte Murray, Jordan Poole e Jeremiah Fears. Não sei como vai ser a distribuição de minutos deles.
Você ainda tem lá o José Alvarado, que é um cara que... O técnico de New Orleans, Willie Green, se não me engano, gosta muito. Então, assim, eu tenho medo, como o Arthur Salazar, de novo, beijo, meu querido, comentou lá no Twitter, do Fear sumir nesse Pelicans. É uma escolha que eu acho que eles tinham que fazer ali naquela posição, mas Derek Queen você troca a 23ª escolha pela 13ª, sobe 10 posições, sobe 10 posições com o Atlanta Hawks, para você selecionar o Derek Queen, que, de novo, Derek Queen pra mim é um ótimo jogador. Um excelente jogador. Mas eu não faço ideia de como ele vai ser na NBA. E ele é um jogador muito único. Ele precisa muito da bola na mão. Ele é sim um facilitador, mas ele não tem um chute de 3. Ele precisa estar no garrafão. Você tem Zion Williamson. Eu não consigo imaginar como Zion e Derek Queen vão jogar. Eu acho que é impossível. Eu acho que não existe como você manter mais de 5 minutos de Zion Williamson e Derek Queen jogando juntos, cara. É bizarro. É pra mim uma escolha bizarra de New Orleans. Bizarra. A não ser que eles troquem Zion Williamson, que eles troquem Trey Murphy, troquem Herb Jones e assumam novamente um tanque que não deu certo. Mas Derek Queen em New Orleans, pra mim, eu acho que é a pior escolha dessa classe. De novo, Derek Queen é um ótimo jogador, eu gosto muito dele. Pelicans, que nem o Dyson Daniels disse, né? É uma franquia amaldiçoada. Eu acho que é só um encaixe muito estranho. E assim, isso aqui pode envelhecer muito mal se amanhã New Orleans trocar o Zion. Aí beleza, aí faz sentido. Mas no momento, pra mim, é algo muito estranho mesmo. E eu tô curioso pra ver como é que vai ser, cara. Tô bem curioso pra ver como é que vai ser isso. E eu já adianto que eu não espero muita coisa. Pra finalizar os perdedores, pra mim, a cena mais engraçada da noite foi a reação de Colin Murray Boyles ao ser selecionado por Toronto Raptors. Fuck! Mano, eu tenho também um vídeo do Colin Murray Boyles aqui, se você quiser assistir, eu vou colocar aqui em algum lugar pra você clicar e ver, onde eu passo a maior parte do tempo falando mal do Murray Boyles e no final eu falo que eu gosto muito dele. E é o que é, tá? O Murray Boyles tem alguns problemas muito sérios, ofensivos, né? Que fazem com que ele seja um jogador de necessidades muito grandes para produzir ofensivamente. Mas que, como eu comento, defensivamente ele é um gênio, né? Eu acho que defensivamente ele tem tudo para ser um jogador de muitos e muitos anos na NBA. Ele é muito parecido com o Sohan nesse sentido, tá? Mas ele é mais inteligente ofensivamente, assim, eu acho. Mas defensivamente ele tem essas semelhanças com o Sohan, né? De ser um playmaker defensivo, de ser bom nas ajudas, de direcionar os defensores, enfim. Mas por que eu coloco ele e o Raptors, na verdade, aqui como perdedores? Se Derek Queen e Zion Williamson não parecem funcionar juntos, eu quero entender como que você mantém na mesma franquia, no mesmo time, Colin Murray Boyles, Scottie Barnes, Jakob Poeltl, Jonathan Mogbu. Cara, Toronto se livra da redundância que era Anunoby, Scottie Barnes e Siakam. Não satisfeitos, eles
trazem o Merle Boyles e ano passado o Jonathan Mogbu, pra ser exatamente a mesma trinca, só que pior. Cara, Toronto, pra mim, tava aqui numa posição de escolher um jogador pra complementar o Scottie Barnes. Você não tem o Rookie of the Year de 2021? Da linda classe de 2021, o Rookie of the Year tá no teu time. O potencial do Scottie Barnes a gente sabe qual é. Ele demonstrou ser um jogador muito bom, muito, caraca, completo, excêntrico. E você traz o Merle Boyles pra jogar ao lado dele. Você tinha... Você tinha muitos jogadores que complementavam melhor o Scottie Barnes, que aparentemente é a peça central de Toronto. Então, assim, aparentemente o Merle Boyles não gostou de ir pra lá. E eu quero ver como é que vai ser também. Sei lá qual que é os desejos de Masai Ujiri nessa escolha, com esse arquétipo de jogador. Mas, a única explicação que eu vejo, que eu tenho, é que o Rajakovic, ele, no começo da temporada passada, quando ele assume o Toronto Raptors, ele fala que ele quer um time com muitos passes, com muitas trocas de bola, né? Ele quer que o time passe mais a bola, quer que seja o time com mais passes na NBA. E o Merle Boyles te ajuda com isso. Ele é um post playmaker, né? Ele é um cara que recebe a bola de costas para cesta e distribui o jogo muito bem. Então eu gosto disso. Eu gosto eu gosto dessa valência no jogo do Merle Boyles. E isso vai de encontro com o que o Rajakovic fala, né? Então é a única explicação que eu vejo, mas mesmo assim eu acho meio estranho. Você tinha Kasparas aqui, que é um projeto de armador promissor, já que você não tem um armador, né? Você tem o Quickley, que não jogou tanto ainda pra saber se é esse o cara que você quer ter ao longo dos anos. Mas achei bem estranho essa escolha de Toronto. Caraca, já tô há muito tempo aqui falando, mas eu quero dar uma passada por último, pra gente finalizar, por algumas outras equipes que me chamaram a atenção também, positivamente. Charlotte Hornets, muito seguro. Eu acho que faz muito tempo que Charlotte não fazia escolhas tão sóbrias, né, em Conk Knippel e Liam McNeely. Você tá trazendo, pra mim, os dois melhores arremessadores dessa classe. O Conk Knippel, além de ser um gatilho excepcional de catch and shoot, ele é um facilitador. Ele é um cara que também defende muito bem. Ele tem essa pegada meio hustle, que a gente chama, né, que ele se esforça muito. E eu acho que ele é um facilitador que pode complementar muito bem o jogo do LaMelo e do Brandon Miller. Não sei se é um cara de quarta escolha. Pra mim, Hornets deveria ter ido de Maluak aqui, mas eu gosto muito do Con. Não tanto quanto algumas pessoas, mas eu acho que ele faz sentido pro Hornets, e o Hornets precisava de um pouco de sobriedade. Liam McNeely também na 29ª é um valor muito bom. Ele é um jogador que caiu porque nos últimos meses de college ele teve que assumir funções no time de Connecticut que não competem a ele. Ele é um arremessador puro, um ala que é mais posicional do que se movimenta pela quadra. O arremesso dele caiu na eficiência justamente porque ele teve que assumir funções de até mesmo criar o próprio arremesso, e ele não faz isso, mas na 29ª escolha é um arremessador que você tem para acertar 38%, 37% nas bolas de 3 e trazer um pouco mais de espaçamento para sua equipe. Grizzlies, meu menfão,
subiu da 16 para 11 para selecionar o Cedric Coward. Achei um bom movimento. Você dá uma escolha de 2028 que recebeu na troca do Desmond Bane. É uma escolha que provavelmente será da 20ª para trás, da 25ª para trás. O Magic em 2028 ainda será uma equipe muito boa. E 2 escolhas de segunda rodada que não fazem a menor diferença. Para selecionar um cara que provavelmente sairia até a 16. Né? Pode parecer um reach, mas eu acho que é um reach que muitos times ali entre a 11 e a 15 fariam. Né? Eu acho que Thunder, Spurs, até mesmo 14º eu fui Spurs, até mesmo Hawks, eu acho que são equipes que fariam, e o Grizzlies não quis correr esse risco e seleciona um dos caras que subiu muito nos últimos meses, principalmente por causa do Combine. Ninguém esperava que ele fosse se declarar para esse draft, porque ele já estava palavrado para jogar por Duke ano que vem, mas que com isso fez muitas equipes olharem para ele. Eu gosto. Ele traz defesa de perímetro que Memphis precisa, né? Porque o melhor defensor de perímetro da temporada passada foi Jake LaRavia, que foi trocado na trade deadline pro Sacramento Kings. Então eu gosto muito dessa escolha aqui. Eu acho que qualquer um entre Cedric, Carter Bryant e Rasheed Fleming seria uma escolha excelente para Memphis, que subiu, né? Trocou com Portland a 16 com a 11, e aí eu quero usar esse gancho para falar de Portland, que seleciona Hansen Yang na 16ª posição. Caraca, velho, que escolha sensacional. Eu li hoje que rumores apontavam para outras equipes de olho no Yang ali entre a 18 e a 22. Então Portland quis se adiantar. O Yang fez workouts com Portland. Aparentemente a equipe gostou muito dele. Eles têm muitos bigs no time, mas a princípio parece muito, né, improvável que eles permaneçam com todos. DeAndre Ayton e Robert Williams devem estar de malas prontas, e aí você tem Hansen Yang e Donovan Clingan, que pra mim também eu não consigo entender qual é o sentido de você ter 2 desses caras. Eles são bem confusos juntos, mas parece pra mim um negócio de um ou outro, assim. Eu acho que o Hansen Yang, sendo escolhido na 16ª escolha, eu acredito que ele vá ter tempo de quadra, tá? E assim, será treinado por Thiago Splitter, tá? Otimista pra isso aqui, intrigante, talvez a escolha mais maluca desse draft, mas eu gosto. Pra finalizar, Chicago Bulls, muito mais sorte do que mérito. Sobrar no Essengue pra você aqui na 12ª escolha é um valor excepcional. O Essengue pra mim era um talento top 5 desse draft. Ele é um ala muito completo, muito móvel, muito forte, que se for bem desenvolvido fisicamente, ele se torna imparável. Vai jogar no leste, eu acho que isso é muito bom pra ele, porque o leste tende a ser mais físico. Ele é um excelente defensor, que pra mim, defensivamente, combina muito com o Matas Buzelis. Ele vem pra ser o que Chicago esperava que Patrick Williams fosse, e não será, e provavelmente será trocado também. Então você vai formando um plantel com Josh Giddey, Matas Buzelis, Noah Essengue, e se você troca Vucevic e consegue um pivô um pouco mais jovem, um pouco mais interessante, você começa a ter um futuro muito mais bonito do que se projetava em Chicago. Suns, Maluak, talvez a cena mais bonita da noite é o Maluak sendo escolhido, né, e chorando, porque eu não consigo imaginar tudo que esse garoto passou na vida dele para chegar na NBA. É uma história linda e eu acho que todo mundo de bem tá torcendo pelo sucesso do Maluak. E eu acho que é inevitável que esse garoto seja
bom na NBA. Suns precisava de um pivô, eles estavam procurando por um pivô e eles conseguiram. 2 até, né? Você tem Mark Williams, que foi trocado na noite do draft também. E agora você tem 2 pivôs de Duke, Mark Williams, Kamon Maluak. Para mim o Maluak, mesmo que você não compita agora, você tente ter algo pro futuro, o Maluak é um pilar defensivo para você ter na sua franquia por mais de 10 anos. Gosto muito da escolha e o Suns pra mim, escolhendo o Maluak aqui na 10ª escolha tem um valor incrível. Eu acho que o Suns deveria partir de uma reconstrução. É a minha opinião, tô falando. Troca Devin Booker pelo máximo que você conseguir. Deixa o Jalen Green jogando com o Maluak e busca uma escolha top 3 no ano que vem, né? Tenta recuperar essas duas escolhas de draft, é algo meio difícil, mas eu acho que é o melhor caminho para o Suns. Passando por algumas outras só para finalizar também, Kasparas em Miami, excelente. De novo, Goran Dragic sendo treinado pelo Spoelstra. Eu acho que ele tem muito potencial para crescer lá em Miami. Ele sai um pouco dessa filosofia de culture, né, de ser... Eu pensava que eles iriam com Drake Powell aqui, ou Hashir, algum cara assim, mas o Kasparas sobrar na 20... né, pra mim é excelente, valor muito bom pra Miami e eu tô curioso, tô animado pra ver ele jogando em pick and roll com Ben Adebayo. Outra escolha também muito rápida, Juan Bettinger no Minnesota Timberwolves, vai ser discipulado pelo Rudy Gobert e ele é ofensivamente muito melhor que o Rudy Gobert. Ele é um monstro físico, atlético, sensacional. Eu acho que ele combina muito com o que Minnesota tem feito com Anthony Edwards e Jaden McDaniels. E talvez, dependendo de como ele já chegar impactando, ele pode tomar o lugar do Rudy Gobert e deixar a Minnesota um pouco mais livre para trocar o francês mais velho, manter o francês mais novo para conseguir ter um pouco mais de flexibilidade. Alguma outra escolha, até, só para finalizar, Atlanta Hawks também desceu 10 posições para selecionar quem eles queriam. Eles poderiam ter selecionado o Asa Newell na 13ª, mas conseguiram ele na 23ª. Para mim, ótimo valor. O Asa Newell é um jogador que, para mim, deveria ser muito melhor do que ele é, devido às capacidades atléticas dele. E... na pior das hipóteses, ele é uma ameaça de ponte aérea com o Trae Young. Certo? Pra finalizar, de verdade agora, última opinião, Hugo Gonzalez no Boston Celtics. Segundo os insiders, não será um stash. Hugo Gonzalez vem pra jogar numa temporada que Boston não tem obrigação nenhuma de nada. Vai ter tempo pra se desenvolver e se esse garoto se desenvolver bem... deixamos o Hugo Gonzalez, um cara que era um talento top 5 do draft no começo do ano, cair pra Boston, certo? Meus queridos, é isso. Ao longo da semana eu volto algumas mais vezes aqui pra comentar um pouco mais detalhado sobre alguns encaixes, sobre algumas escolhas que talvez eu não tenha falado aqui. Esse vídeo era pra ter sido muito mais curto do que ele foi, no fim virou um podcast, tá? Então, muito obrigado a quem viu até aqui, muito obrigado a quem assistiu, quem ouviu. Deixe o seu comentário, a sua opinião, me fale o que você achou, sempre com muito respeito, é claro. Eu agradeço todas as interações, todo mundo que esteve presente na live da Jumper ontem no dia do draft. Hoje é a segunda rodada. Estaremos ao vivo também, estarei ao vivo hoje junto do Átila, provavelmente lá no Live Basketball BR, falando sobre a segunda rodada. Ela é um pouco mais rápida, um pouco mais dinâmica, muito menos importante, mas as 10 primeiras escolhas ainda tendem a ser muito legais. Certo, meus queridos? Muito obrigado, muitíssimo obrigado. As interações ontem no Twitter, no YouTube, foi tudo muito incrível. Estou muito feliz com os resultados que a gente tem alcançado e tudo isso é graças a vocês, tá? Não se esqueça de se inscrever no canal, tá? Ativa o sininho para você receber notificação de quando sair vídeo novo. E curte o vídeo, tá? Compartilha. Quando você faz isso, o YouTube entende que você gosta desse tipo de conteúdo e vai começar a te recomendar mais vídeos de NBA, draft e basquete no geral. Certo, meus queridos? Fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.